Oi pessoal, bom demais? No vídeo de hoje a gente vai ver como aprender uma segunda língua te ajuda e muito a aprender uma terceira, quarta ou quinta língua, ok? Mas antes de começar, um recadinho rápido. Se você já quer começar a aprender francês, curte e se inscreve no canal e vai ver os shorts, porque lá já tem alguns conteúdos que vão te ajudar a dar o seu pontapé inicial nessa língua, beleza? Primeira coisa que já vai te facilitar e muito quando você aprende uma segunda língua, a aprender a sua terceira ou quarta língua, é a questão da estrutura. Por quê? Todas elas seguem basicamente uma mesma estrutura, sujeito, verbo, objeto, ok? Isso vai ocorrer no francês, no inglês, no espanhol, italiano. Às vezes, por alguma questão de gramática ali, a estrutura ela muda um pouquinho, ela pode ser invertida. Isso acontece muito no inglês. Mas independente disso, elas seguem uma mesma estrutura, tá ok? Isso eu tô falando para as línguas que eu falo, tá? Inglês, espanhol, francês e português, beleza? Então assim, a estrutura ela vai ser basicamente a mesma. Isso já te dá uma facilidade ali na hora de estar aprendendo a sua segunda ou terceira língua. O segundo ponto muito importante é a questão do vocabulário. Por quê? Quando você já aprende uma segunda língua e você está aprendendo a terceira língua, a chance de ter um vocabulário parecido é muito grande. Principalmente quando elas são línguas irmãs, né? Que é o caso do português, espanhol, francês, porque todas elas vieram do latim. Mas isso também acontece com o inglês, que é uma língua anglo-saxã, né? Que veio de uma outra raiz de famílias. Mas por contato ali dos países serem próximos, ou questão de guerras, alguma coisa do tipo, eles tiveram algum contato e nesse contato uma língua acabou herdando ou se apropriando de um vocabulário da outra língua. Então o vocabulário muitas vezes, né, como eu disse, principalmente quando as línguas são irmãs, eles têm muito vocabulário em comum. E isso não foge, como eu disse, do inglês, por exemplo, para o francês. Quando eu estava aprendendo francês, eu já tinha uma base de inglês. E aí eu percebi que muitas palavras eram semelhantes ou, no caso, até iguais, como é o caso do arriver, em francês, né? Ou arrive, do inglês. E todos dois significam a mesma coisa, chegada. E a melhor parte, né? Se escrevem identicamente, né? Tanto no francês como no inglês, a escrita é a mesma, só a pronúncia que muda um pouquinho. Arriver, em francês, arrive, em inglês, beleza? Outro exemplo, parking, em francês, parking, em inglês, e parking, em francês, que também significa a mesma coisa, estacionamento, porém a pronúncia é um pouquinho diferente. Parking, parking, mas se escreve da mesma forma e todos dois significam estacionamento, beleza? Isso vai ocorrer também do espanhol para o francês, do espanhol para o português. Por exemplo, em português, né? Vida, em espanhol, vida, em francês, vie. Tá vendo como é muito similar a estrutura? É muito parecido, né? Vida, bida, vi. Mesmo que do francês para o português ou para o espanhol a escrita seja um pouquinho diferente, ainda lembra muito, não é? E, para finalizar, é a questão do arcabouço linguístico, né? Porque quando você já tem um arcabouço linguístico, você acaba recorrendo. Eu li isso no artigo, tá? Eu não vou. Se eu conseguir encontrar, eu vou pegar o artigo e vou trazer aqui para vocês. Mas quando você já domina uma segunda língua e você está aprendendo a terceira língua, é muito comum você recorrer à sua segunda língua para dar um exemplo quando você não sabe dizer aquilo na terceira língua. Por exemplo, eu sei o português, é a minha língua materna, eu já tenho ali uma base do inglês e eu estou aprendendo francês. Quando eu não consigo me comunicar no francês, dizer o que eu quero, é muito comum você recorrer ao inglês para dar um exemplo, sabe? Então isso assim já te ajuda demais, né? Finalizei por aqui o vídeo. Se você gostou, já curte e se inscreve no canal. Também considere ler o nosso e-book, né? O Deus Problema. Dessa forma você vai estar ajudando e muito o canal. E como eu disse, dá uma olhada lá nos shorts, porque lá já tem muito conteúdo de francês e já vai te dar o seu pontapé inicial. Beleza? No mais é isso. Valeu, galera!